Eu não queria dizer nada, mas eu tenho foto da suruba das cuecas do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Não resolve nada. Porque se ele tem uma bala de prata, essa mensagem é um tiro de 357 no próprio pé. Muito bem. Fernando, queria falar de um tema que eu sei que você não gosta muito de falar, que você não tem nada produzido a respeito, mas, né, Sérgio Moro, Lava Jato, essas coisas que nunca tiveram na sua vida. O Sérgio Moro, né, disse que teria dito, e eu aqui fiz até uma explicação como funcionam essas coisas no colunismo e jornalismo, né? Saiu na coluna do Lauro Jardim que ele teria balas de prata para usar contra as pessoas que o tentassem caçar, ou no Senado, ou do ponto de vista judicial, porque ele teria acumulado isso no processo todo da Lava Jato. Aí o que eu explicava para as pessoas, em geral, quando sai uma nota dessa, jornalista não sonha, né, Azenha? À noite escreve de manhã. Tem até uns picaretas que fazem isso. No caso do Lauro Jardim, não, por mais divergência que a gente tem, ele não é dado a esse tipo de prática. Ele, provavelmente, algum assessor do Moro, alguém próximo ao Moro, encomendado, Mandou recado. Mandou esse recado. Ele já sabia que o Moro ia depois desmentir, como desmentiu, porque, óbvio, você desmente, fala, imagina uma história dessa, tal, mas o recado está dado. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando? Isso me lembra um fato, de alguma maneira, virtualmente, poeticamente semelhante, que foi o tiro no pé que deu Lacerda quando fizeram um atentado contra ele. Porque se ele tem uma bala de prata, essa mensagem é um tiro de 357 no próprio pé. Porque é o seguinte, veja, o que aconteceu, está acontecendo no país nesse momento, é sim um amadurecimento institucional. Ontem eu tive fazendo uma palestra no primeiro seminário de Lawfare da OAB Rio de Janeiro. E com o Zaffaroni, né? Tivemos a honra de ter uma palestra do Zaffaroni, que é um dos maiores juristas e penalistas do mundo, ex-ministro da Suprema Corte da Argentina, e aí, que exemplo de ministro da Suprema Corte, eu tenho dito que nós precisávamos de um Zaffaroni na Suprema Corte do Brasil, né? Mas eu me perdi um minuto, me ajude aqui. Nós estamos falando... a história da bala de prata, da bala de prata. Então, aí é o seguinte, me desculpe, mas o que acontece? Esse recado, vamos dizer assim, dado pelo Moro, ele não se comporta nesse amadurecimento das instituições, porque o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele compreendeu o seu erro na autorização do processo ilegal que levou o Lula para a cadeia. Na maioria. O exemplo claro disso é o Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes ele foi favorável à Lava Jato, impediu o Lula de tomar posse como ministro, mas percebeu que a Lava Jato tinha virado uma força política. E resgatou o Lula, anulou o processo do Lula. Não foi um favor, foi um reconhecimento de uma ilegalidade que o Supremo fez para se salvar. Porque o lavajatismo, irmão integralista do bolsonarismo, levou as instituições brasileiras a colapso. Portanto, esta
ameaça colocada pelo Bolsonaro, na minha visão, não salva ou coloca numa situação pior ainda. Porque não haverá quem no Tribunal Superior Eleitoral, e ele pode estar mandando um recado para quem está fora, ou pior, se for para quem está dentro do tribunal, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele está dizendo o quê? Que ilegalmente tem elementos contra ministros? Eu acho que este recado transversal é uma falta de análise dele. É como se ele dissesse: olha, eu só quero dizer o seguinte, eu não queria dizer nada, mas eu tenho foto da suruba das cuecas do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Não resolve nada. O coloca numa situação pior. E o seguinte, e pior ainda porque, mesmo que ele tenha, ele não terá coragem suficiente de enfrentar a máquina que se coloca, nesse momento, como amadurecimento das instituições. As instituições que cometeram erros graves, que levaram à ascensão do bolsonarismo, à prisão do Lula, o ataque à classe política, essas instituições perceberam que este buraco negro que cavaram quase levou as instituições para dentro dela. Então não há mais um espaço para a sobrevivência do lavajatismo como uma corrosão das instituições. Acho eu que, ao contrário, isso acelera a possibilidade de queda dele, porque o coloca sob uma situação de um sujeito que está ameaçando agora os ministros. E, por isso, tem que ser derrubado mais rapidamente ainda. Estou fazendo uma análise sob o ponto de vista dessa notícia transversal que ele mesmo desmente, mas que, de fato, como você disse, Rovai, aonde há fumaça, há fogo. E essa bala de prata, ele deve, além de ter sido um tiro no pé, é quase uma roleta russa numa tentativa de suicídio político dele. Muito interessante essa análise, hein? Sim, muito interessante. Lembrando, Rovai, que eu fiz uma entrevista ontem com o ex-senador, ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Vai ao ar no dia 7 de setembro, aqui no YouTube da Fórum. E o Requião não tem dúvida nenhuma, viu, Fernando, de que o Moro será cassado, sim. Requião é uma pessoa muito bem informada no Paraná. O julgamento, perguntou aqui um comentarista, né? O Ricardo Pereira perguntou, o julgamento será no TRE do Paraná. E na avaliação do Requião, o TRE do Paraná não se arriscaria diante da ação com tantas provas apresentadas tanto pelo PL quanto pelo PT, de que o Moro fez várias campanhas em uma só, ele não se arriscaria a ter a sua decisão revogada em instância superior. É o que argumenta o Requião. Ele fala, olha, o Moro, de fato, conhece muita gente aqui no Paraná, ele atuou aqui esse tempo todo na Justiça, mas o TRE local, ele não se arriscaria, tendo essa fartura de provas, a ter uma decisão. Inclusive, o Requião fala coisas interessantes sobre a eleição suplementar que haverá no Paraná se o Moro, de fato, for cassado.